Boa. Tá gravando, então bora lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto, vocês estão vendo, né? Tá aparecendo? Foi, né? Legal. Bora lá, pessoal. Então, o que eu pensei para hoje, pra gente pensar os matemas ali do fantasma, né? A fórmula, a matema do fantasma, enfim, e a partir disso pensar as estruturas, né, dentro da neurose, a diferença ali entre histeria, obsessão, enfim. E também nisso, para a gente pensar para além do fenômeno, né? Assim, ou não pensar o fenômeno, basicamente. Eu falo isso porque em vários ambientes que eu frequento, enfim, que eu já frequentei, eu sinto muito isso, que o pessoal analisa muito pelo fenômeno, a estrutura. O que, né, se a gente até for analisar de um nível social, isso cai até numa questão preconceituosa, ou, né, de exclusão, enfim. Ou, né, tal mulher é histérica por XYZ, né? Sai até do campo da psicanálise. Deixa de ser uma técnica para a gente pensar clínica e acaba virando um rótulo depreciativo, né? E a ideia é não ser isso. Então aqui, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Vão criando as ideias, os conceitos a partir do que vocês têm estudado. Então, o que eu estou falando, o que eu vou falar que não é uma verdade, eu também é algo que eu estudei, mas não estudei totalmente, estudei um pouco. Então, eu me baseei a partir disso, né? Do seminário 8 da lição 18. Eu li o começo ali da lição 1 do seminário 14, que é da lógica do fantasma. E o livro do Grafo do Alfredo, que tem uma lição que ele fala também sobre fantasma, né? Fantasia. Pessoal, e aquilo, podem, mesmo estando gravando, não se sintam inibidos. E podem abrir o microfone e tal para me interromper, para falar o que quiserem. É, então, é isso que eu estava falando até para o Igor antes de começar a gravar. A gente pensar qual que é o sentido dos matemas, das fórmulas, né? Eu falar uma frase para vocês e eu mostrar uma fórmula matemática, um matema, uma frase, vocês já vão entender que aquela frase diz, né? Sem se questionar muito, sem ter um olhar crítico para aquela frase. Isso no nosso dia a dia, por exemplo, né? Mas se eu apresento um tema, minimamente vocês vão tentar articular alguma coisa naquilo, tentar ler aquilo para além do que está sendo dito unicamente, né? É, e é isso, meio que o tema, a fórmula não carrega uma verdade em si. Ele é uma função, né? Ele existe para tentar explicar ou tentar articular conceitos teóricos. E dá pra gente meio que flexibilizar também, assim, sabe? Em certo momento a gente pensar a partir de uma coisa, pensar a partir de outra coisa, enfim. E no próprio, uma dessas lições, o Lacan até fala, é possível ler o losango, né, que é o punção, como desejo de. Ele coloca, é possível ler como isso. Então ele já mostra que há outras possibilidades. Então não é uma verdade fixa aquele matema. É um jeito de articular os conceitos e de pensar na clínica, enfim, de pensar de um jeito mais livre, né? É, Aí tem essa frase aqui do seminário 20 que ele está falando do discurso do analista, e que ele fala, né, o A, que chama de objeto, mas que de qualquer modo não é nada mais que uma letra. E é isso, por mais que a gente tente articular conceitos tal, a gente está vendo letras, letras que a gente vai dar um significado para elas, articulando entre si. Também é um jeito da gente pensar o conceito nele mesmo, no sentido de a gente não vai trazer nada imaginário nosso, né? Nada de fora. A gente vai usar aquelas quatro letras, cinco letras que aparecem e como elas se articulam entre si. Então é um jeito da gente, não sei, ter uma liberdade com a teoria e ser rígido, crítico com a teoria, né? Sem produzir do nosso imaginário. Eu vou descer porque aqui tá ruim de ver certinho, mas aqui é a fórmula geral do fantasma. Então S barrado, punção, né? Ou desejo, ou sei somente ser em relação ao A. Aqui é do obsessivo e aqui é da histeria. Eu vou descer aqui, vai ser um pequeno spoiler, mas tudo bem. Aqui, né? Aqui tá um pouco mais claro os matemas, né? E se a gente pegar a fórmula geral, então S barrado, punção de Azinho. A gente pensar essa fórmula geral como se fossem os locais, né? Então, por exemplo, aqui na forma da histérica. O A sobre o menos φ vai estar no lugar do sujeito barrado. E o Azão vai estar no lugar do objeto de desejo do Azinho. E no obsessivo a mesma coisa, né? O
O A riscado, o Azão riscado, o A, né, o grande outro faltante, vai estar relacionado aí com o Fi. Agora, queria ouvir vocês assim. Eu sei que eu tô jogando, né, uma bomba, mas eu gostaria de ouvir vocês assim, lendo unicamente esses conceitos, que vocês entendem ou não entendem, ou que pode ser só de uma letra, sabe? Não precisa explicar a fórmula ou o matema. Mas que vocês conseguem ler com isso? É isso, é conseguir ler, não tem certo e errado. É o que olhando isso é possível ler. Quem quer falar? Posso fazer uma pergunta em vez de falar? Pergunta é uma fala É, também. é, eu consigo ler o sujeito barrado, o azinho do outro, que seria o pequeno outro, né? Eu não consigo entender o estado. O que, que ele quer dizer na relação. Fórmula. Tá. Então, o losango, né, significa punção e dá para ser lido como C e somente Pum C. Eu vou tentar explicar é um pouco. pum ou pum? Pum, com Pum, N. P-O-N, punção. C Tá, cedilha, A, tá bom. Aham. tiozinho, ó. Punção. Isso. E dá para ler desejo de, né? Então, sujeito barrado, desejo de A, Uhum. ou C e somente C. O C e somente C é interessante a gente pensar no sentido lógico da coisa. Então, assim, o sujeito barrado só vai existir se e somente se tiver o ali junto, por exemplo. Sim, sim. Então, se a gente pensar Uhum. na fórmula da histérica aqui, é, o sujeito barrado vai aparecer no texto, a gente vai ler o texto, né? Como objeto A sobre menos φ, se e somente se também a gente conseguir ler na cena um grande outro completo. Quando eu falo do sentido lógico, é assim, por exemplo, se eu falo de claro, o claro só existe se e somente se existir a ideia de escuro, por exemplo, sabe? Então é meio que nesse sentido. Se eu falo assim, a palavra segundo logo implica uma ideia de primeiro, né? Não é possível existir segundo sem primeiro. É, mas bora falar, pessoal. Vocês. É, uma coisa que me veio à mente quando você falou isso daí foi a questão de condição, quando vai olhar pro do obsessivo. Do, o, o grande outro só vai ser barrado se ele entrar, se ele encaixar naquela cadeia significante que você coloca ali. Então, tipo, você só vai ser de certa forma, se ele só vai ter algum. Ele só vai ser faltante também se ele tiver todas essas outras características e elas estiverem ali presentes. Isso aí, deu pra entender meio que por ali. E pensando, né, no que eu falei lá no começo. Por exemplo, essas duas fórmulas, né? Por que que não tá assim, não tá invertido? Ah, por que que o Lacan deixou os dois grandes outros do lado esquerdo e a outra coisa do lado direito? É isso diz da fórmula geral, do S barrado, punção de A. Então, se a gente pensar isso, no obsessivo, o sujeito barrado vai aparecer como um grande outro faltante, digamos assim, né? E o grande outro sendo esse o lugar da lei, ou esse que só é faltante porque ainda não alcançou um falo, digamos assim. Tipo assim, eu sou o que comanda tudo, né? Eu sou eu que dito, a minha lógica é a certa, a minha lógica é a lógica universal do mundo. É, eu só sou falho porque eu ainda não alcancei o falo, não alcancei meu objetivo, digamos assim. É, que na histeria já, né, o grande outro aparece no lugar do desejo, se a gente pensar. Aparece completo, né? E no lugar do desejo, não no lugar do sujeito. Ou no lugar do objeto desejado, né? Falando de uma forma melhor. Que mais, pessoal? Não se sintam inibidos, assim. Que nem eu falei, não precisa explicar a fórmula, pode explicar uma letra, qualquer coisa. Eu fiquei pensando, César, se na NH, só uma conjectura assim, minha, me parece que aparece o A sem a barra, porque a histérica elege o mestre para desbancá-lo, né?
Então, é como se ele assumisse esse lugar de grande outro, eu ia falar grande outro, enfim, ele assume esse lugar de grande outro para ela, e aí quando ela chega na análise, ela fica tentando desbancá-lo, né? E o mestre pode ser o analista, mas pode ser tantas outras pessoas também. É uma relação de trocas, né? Enfim. E Ju, até pensando isso, por isso que é legal a gente pensar a fórmula, por exemplo, sabe? Só a informação que há um grande outro completo na histeria, a gente pode pensar que não basta, assim, não é que não basta, né? Mas é legal a gente pensar para além disso. Então, o que a gente pensa na fórmula? O grande outro existe na histeria a partir do momento que ela é esse objeto desse grande outro. A partir do momento que ela é o objeto que completa esse grande outro. Sem ela completando, sem ela sendo o desejo do grande outro, esse grande outro não é completo. Entendeu? Então, assim, a gente viu no caso que existe um grande outro, mas o que que faz esse grande outro ser completo? Faz o fato dela ocupar tal posição que faz com que não possibilite esse grande outro ser falho, por exemplo, sabe? E aqui, né, que eu coloquei aqui, tirando os parênteses que tem na fórmula. E é que nem eu falo, pessoal, sei lá, a gente pode achar em Lacan, nos seminários, algum seminário ele explicando exatamente porque ele colocou entre parênteses. Mas se a gente pegar a fórmula e tentar ler mais livremente, quando eu me vem a ideia de parênteses, vem num texto e que é algo que não está explícito no texto. Então tá o parágrafo escrito e no meio do parágrafo tem um parênteses como se fosse algo a mais do texto, mas não está totalmente na cara do texto, né? Digamos assim. Então a gente pode dizer que está oculto, o que está entre parênteses está oculto. Então se a gente retirar o que está oculto, o que que fica escancarado na histeria e no obsessivo? Então se a gente pegar só a histeria, né, o que fica escancarado? Que ela se coloca como um objeto do grande outro e ela é esse objeto que completa esse grande outro, pensando mais ou menos assim. E o grande outro nesse lugar de desejo. Então, dá para pensar, de certa forma, que a histeria tem até um passo mais avançado na direção do tratamento. Que ela entende que os dois são faltantes e que ela é desejo, o desejo dela é desejo de, né? Tipo, o desejo da histeria é o desejo do outro. Que o do obsessivo, com o tempo, ele vai entender que também é isso, mas não vai estar na cara. Ele não vai entender que o desejo dele é o desejo do outro, um desejo de reconhecimento em relação ao outro. Na histeria está um pouco mais na cara, digamos assim. E deixa eu ver o que que dá mais para pensar nisso. Se a gente olhar que nem comparando as duas, comparando o que está entre parênteses e o que não está, na histeria, o falo negativado está oculto, digamos assim. Então, às vezes não vai aparecer tão escancaradamente, mas conforme a gente vai ouvindo o caso, a gente vê que ela sempre se encontra numa posição de castrada, de negativada. Enquanto no obsessivo, o falo está escancarado, digamos assim. Então, vai ter sempre ou a falta desse falo, né, ou outra pessoa com falo, ou ele contando como ele sem esse falo e esse falo sendo impossível de ser alcançado. Dá para pensar assim. É, mas vamos falando aí que eu ia falar uma coisa, eu esqueci agora. Mas o que que dá mais para ler, pelo que vocês estão vendo, né? Você, da punção, tem como ler pelos desenhos da matemática. Então, Maior, convergência e divergência e... Deixa eu ver aqui. maior e menor? União e intersecção. Tá. Então, é como se fosse nessa relação que aproxima e separa, que une, né? E aí, quando você fica falando da histeria, e com o que a Ju falou, não sei, eu sempre penso que é como se ela se colocasse como objeto de desejo do grande outro, mas ainda suportada pela falta. Então é como se a própria falta fosse aquilo que fizesse essa, sei lá, essa relação mesmo, né? Sim, Entre o sujeito barrado e grande outro. sim, sim.
Até se a gente pensar isso, né? Pensando esse A sobre o menos φ, né? Se a gente Eu lembrei pegar bem num de. sentido arquitetônico da coisa, é um A sustentado, né? Tendo como base a castração, né? Um falo imaginário negativado. É, pode falar, Ju, que acho que você abriu o microfone. Sim, isso que a Carol falou me lembrou muito de uma frase que uma. Eu agora não me lembro se foi uma supervisora ou se foi uma professora, enfim, falou, que ficou na minha cabeça sobre a histeria, sobre a leitura de um caso na histeria, né? Que a histérica, meio que o modus operandi dela pode aparecer, tá? O que que você quer fazer com a minha falta? Tá aqui a minha falta. Você sabe o que fazer com ela, né? Você precisa dela para ter o teu lugar de senhor, mas o que que você quer fazer? Que eu não sei o que fazer. Faz sentido. E até, não sei se foi com a Carol que eu comentei isso, mas assim, minha clínica é, sei lá, 99% de obsessivo. Eu me entendo como obsessivo, né, numa autoanálise. E isso fez com que fosse para mim muito difícil pensar numa lógica histérica, sabe? Como assim? Como assim existe esse tipo de pensamento, né? Digamos assim. Que aqui embaixo, né, eu vou mostrar dois exemplos de casos que eu pensei, né? Então não é baseado em nenhum caso real, e tal. E para mim foi difícil escrever um caso de histeria, assim. Porque, não sei, para mim funciona muito essa lógica do obsessivo mesmo, né? Mas outra coisa que eu acho interessante de pensar é ver se faz sentido para vocês, né? Eu entendo que parece que o obsessivo, ele entende que o falo existe. Que assim, é possível alcançar um falo e o falo existe. Eu não tenho esse falo por uma falha do grande outro, mas existem pessoas que têm o falo. Na histérica, por isso que às vezes eu falo que parece que a histeria é até mais complexo, é uma lógica de pensamento já mais clara. A histérica entende que o falo não existe. É assim, se o falo não existe, como é que vai lidar com a falta, né? Então eu vou ocupar, então as faltas vão se completar, né? Então assim, o falo não existe e logo eu vou ser o falo do grande outro. Então ela se conta como falo desse outro. Porque ela entende que o falo de fato não existe, assim, não é possível me completar sozinho. Então dá até pra gente pensar que o obsessivo tem muito um discurso mais egocêntrico, né? Mais focado no eu, ou até uma ilusão de um eu autônomo. E na histeria parece que já vai aparecer com mais clareza essa relação com o grande outro. Aí eu vou subir aqui, pessoal, que é basicamente o que a gente foi falando, tá? Mas que eu fui anotando. Aqui eu desenhei esse olho que era para não esquecer, que o fantasma, né, seria basicamente como se fosse essa janela da nossa realidade. Então, até pensando como a gente escuta os casos, eu gosto muito de propor, né, ali, quando o paciente está muito no relato da semana, ou ele fala sobre a família, mas parece que já esgotou o que ele tem a falar. Eu sempre peço para ele falar sobre uma coisa nada a ver, assim. Então eu peço assim, me fala de um filme que você gosta, de uma série que você gosta. O que que você gosta de fazer? Gosta de ler, de ler, né? Me fala do seu livro favorito ou do último livro que você leu. Porque assim, a lógica que ele vai contar aquele filme vai perpassar pelos significantes que ele conta sobre a vida dele, que ele conta sobre outra coisa. Então quer dizer que assim, a ótica dele, né, o jeito que ele enxerga o mundo, passa pelo fantasma, passa pelos significantes que ele narra a vida, né, dele. Então, às vezes, a gente pedia até para ele falar sobre um filme, sobre outra coisa, vai até ficar mais claro algumas posições, algumas repetições. Eu coloquei o olho, que eu acho que é no livro, acho que a Carol pode confirmar, né? Mas eu acho que é no livro do Alfredo, né? Que ele faz essa analogia, que, pensando no movimento de análise, né? Assim, o paciente ele não tem noção que a realidade dele, o que ele conta como realidade, é uma ideia construída de uma ótica, né? É uma ótica de realidade, que basicamente não existe uma realidade universal, né? Existe uma ótica uma visão. E aí o olho é uma analogia disso, né? A gente acha que a gente está enxergando tudo que está na nossa frente, mas a gente não enxerga o limite do nosso olho, que é as pálpebras, né? Então tem algo que a gente está enxergando, que está limitando a nossa visão, mas a gente não toma consciência desse limite do nosso olhar.
Então, dá para pensar um pouco isso. A gente não, o neurótico não toma consciência é, que a realidade dele é construída a partir de significantes, é construída a partir de uma ótica, enfim. Faz sentido para vocês? Não faz? Uma coisa que eu penso nisso às vezes é com óculos. Tipo, eu penso no sentido do fantasma ou do lugar subjetivo, enfim, como a lente. Tipo, é que como se você trocasse uma lente e colocasse a lente, e essa lente, ela tem meio que um filtro. É como se eu penso meio que como se fosse um filtro, assim, de lente. Faz sentido, Igor, mas é no sentido que assim, você nunca vai poder tirar esse óculos. No sentido que assim, entender, né, como a gente sempre vai ter um resto, a gente, tipo, não é possível. Por isso que a ideia do olho traz um pouco isso, assim. Como é possível enxergar para além de um olho, né? Não é possível. Sinto informar vocês. Mas, pode falar, É, cara. a gente enxerga por dentro de uma moldura sem ver a própria moldura, né? E aí era a pupila, né? Que dilata, mas a gente não tá enxergando os limites dela, então a impressão que dá é que não tem moldura. Até quando a gente pensa a questão do espelho, né? É muita loucura pensar isso, no sentido que, se não for por uma foto, eu não consigo me ver em alta definição sem óculos, por exemplo, né? Depois que eu comecei a usar óculos. Não consigo me olhar no espelho em alta definição. E para mim é uma loucura pensar isso, sabe? Só tem uma imagem definida de mim por uma foto, ou comigo de óculos. Enfim, né? Então vamos pensar, é o que a gente foi falando, né? Mas pensando aqui o Matei uma forma do obsessivo, né? Então é o grande outro barrado, punção, né? Ou em relação, ou desejo de, ou sei somente ser, fi, ou fala imaginário. E o que está entre parênteses, né? É como se fosse uma metonímia do objeto. Então, por exemplo, né? Mesmo que seja impossível, muitas vezes ele pode alcançar. Só que aí vai pular para outro objeto, enfim, né? Não é possível capturar o objeto. Ah, então meu desejo, e é o que ele vai contar, né? Que o neurótico vai contar como desejo, que a gente vai entender como demanda, digamos assim, né? Porque o desejo não é possível dizer. Mas pro neurótico ele vai entender que é possível dizer, que é possível capturar. Ah, meu desejo é me formar médico. Aí vai lá se formar médico. Ah, não, ele entendeu que ele não atingiu a completude. Ah, não, eu preciso ser o melhor cirurgião. Aí ele vira o melhor cirurgião. Ah, não, mas eu preciso ser reconhecido pelos outros médicos como o melhor cirurgião. Enfim, aí vai pulando esse objeto. Para no final, né, ou no movimento de análise, a pessoa entender que não é sobre o objeto, é sobre como se contar. Então, eu preciso me contar como esforçado. E o jeito que aquela neurose entendeu de se contar como esforçado é procurar uma faculdade muito difícil, né? Ah, então médico. Aí, para ser o melhor cirurgião, demanda muito esforço, enfim. Então é sobre se contar como esforçado, não é sobre alcançar o objeto em si, né? E a ideia é com o tempo o paciente entendendo isso, com o tempo assim das nossas intervenções, né? Não ele se escutando sozinho, né? A gente fazendo pontuação, enfim, fazendo corte. Então pensando aqui a partir da fórmula do obsessivo. Então é um outro barrado, C e somente C, ou desejo de, φ minúsculo, que carrega de forma oculta, né? Uma metonímia ali do objeto A. O que está oculto. E eu coloco tudo entre aspas, porque como eu sou obsessivo, se alguém falar que eu escrevi, né, que não pode falar oculto, eu falei que eu coloquei entre aspas. Então eu coloquei entre aspas oculto, porque é um jeito de ler a fórmula, né? O que está oculto é uma metonímia, que ao final diz da mesma coisa, né? Então, tipo, mesmo que vá pulando ali o objeto, diz sobre um objeto fálico, né? Um objeto que visa a completude. E o desejo é impossível, né? É uma forma também de pensar o desejo do obsessivo como impossível. E até nisso pensar que o desejo nunca vai ser presente porque nunca é alcançável. Então, se na histeria é insatisfeito, então é passado. Sendo obsessivo é impossível, meio que é futuro. Então nunca vai estar presente esse desejo, esse objeto de desejo. É... Putz, isso aqui que eu coloquei é um pouco mais avançado, não sei se vocês vão entender. É... O φ maiúsculo, a gente pode entender ele como S1 ou significante mestre. Então, se a gente pensar que assim, o neurótico, ele entende que a linguagem é plena
Então, o grande outro como lugar da linguagem, como tesouro de significantes, o neurótico vai entender que a linguagem é plena. E para a linguagem ser plena, não pode existir vazio, né? Precisa estar todos os buraquinhos ali tampados, com significantes. Só que, né, existe um vazio. A gente só consegue falar porque a gente fala desse lugar vazio, né? Ou a gente precisa falar porque uma hora existe uma necessidade do bebê, pensando até no bebê, né? Se o bebê for 24 horas alimentado, feito tudo com ele, ele nunca vai precisar falar. Então, vai precisar faltar alguma coisa nesse bebê para ele começar a desejar algo e começar a falar sobre o que ele deseja. É, Só que basicamente isso a gente sabe porque a gente estuda Lacan. O paciente que vai chegar na clínica não vai pensar isso. E obviamente, né, mesmo que ele estude Lacan, ele não vai entender a neurose dele estudando Lacan, né? Mas o significante fálico, ou o S1, né, o significante mestre, que vai ser esse jeito que ele vai se contar, esse jeito que ele vai demandar, então, como eu falei, esforçado. Ah, na minha relação com a minha mãe, eu vou me contar como esforçado. Em várias situações, ele vai se contar como esforçado. Esforçado vai ser esse S1. E esse S1 seria o significante que vai tamponar esse buraco. É o que vai fazer ele cair na ilusão que a comunicação é completa. Então, ele vai tampar esse buraco e todos os outros significantes vão se dizer a partir desse S1. Eu não vou entrar em muito mais detalhes, senão dá uma confusão. Mas pensando no que eu falei da fórmula, é isso, né? Então, a impossibilidade do falo imaginário. Então, tipo assim, eu não consigo me tornar médio, ou não consigo juntar dinheiro suficiente. Então, eu preciso me matar de trabalhar, eu preciso me dedicar muito para juntar muito dinheiro. Então, se a gente pensar esse falo imaginário como muito dinheiro, e assim, ele nunca vai falar quanto é muito dinheiro, é 1.000, 1.000.000, enfim. Então, a impossibilidade de juntar muito dinheiro faz com que ele continue se contando como esse que é dedicado. Então, para não abalar a estrutura do eu me contar como dedicado, eu vou colocar um objeto impossível de desejo. Fez sentido para vocês? Estão pensando ainda sobre o obsessivo, né? Em cima da fórmula do obsessivo. É, é uma identificação, entre aspas, com o grande outro, ou seja, a lei sendo constituída pelo eu, né? Pelo eu consciente, né? Não reconhecendo uma dependência ao grande outro. Então é isso que eu falei ali. Basicamente, vocês, a gente que atende um obsessivo, a gente vai perceber muito que tem uma lógica muito, muito fechada. Ele vai racionalizar, então é como se ele fosse o detentor dessa lei ali, dessa regra, né? Digamos assim que segue. Agora pensando a partir da histeria. É, então, né? A histeria, o lado ali esquerdo, onde ficaria o lado do sujeito. O A sustentado por um menos φ, então A sobre ali sobre uma castração, né? Sobre um menos φ, sobre um menos falo imaginário. Por um menos φ minúsculo oculto, que é desejo de ou ser e somente ser em relação a o grande outro completo, que foi o que a gente falou ali. Pessoal, se alguém quiser falar, pontuar, pode me cortar, tá bom? Então, continuando pensando na histeria. O grande outro só se sustenta como completo se o sujeito se contar com o objeto de desejo do grande outro, que por sua vez precisa ser castrado, né? Pelo o sujeito ele precisa ser castrado com o falo negativado. Então, e isso entra nessa ideia também do ser e somente ser. Digamos assim, o sujeito só vai existir, então, por isso que foi quando a Ju comentou ali, o grande outro completo. Tem isso, mas é legal pensar, o grande outro completo existe naquela narrativa, naquela cena, porque ao mesmo tempo está existindo o sujeito se contando como um objeto de desejo desse grande outro, ou que completa esse grande outro. E é isso ali que eu falei, né? Então, o A sustentado ali sobre o menos φ no campo da esbarrado, o grande outro no campo do objeto. Ou seja, na histeria, o neurótico é consciente da relação de dependência ao grande outro. Se conta com o objeto de desejo desse grande outro, não carrega naturalmente essa ideia de eu autônomo, que aparece mais no obsessivo. E dá pra gente pensar que, de certa forma, né, a histeria
ela tem um poder ali, porque ela que, tipo assim, se o grande outro só é completo a partir dela, então ela detém uma dinâmica de poder, né, nesse sentido, assim, sabe? É Uma coisa que uma eu, dependência que ela cria, né? Quase assim. Pode falar aí. uma coisa que eu queria, até quando estava nessa parte de dependência, essa dependência é mútua, nesse sentido, o pouco que você falou agora de, se o grande outro só é completo porque eu tô ali como objeto, mas também do outro lado, no sentido de, o único objeto seria o grande, pro grande outro seria eu, e eu só seria objeto e estaria completo com o grande outro. Não teria outras peças que poderiam encaixar ali. Então, assim, isso que você falou, me veio duas coisas. No sentido que, assim, isso vai ser a narrativa daquela histeria, né? Então ela vai contar daquele jeito. Até pensando isso, o grande outro não existe, de fato. Ele existe na construção lógica daquele texto. É, e o grande outro é o lugar da linguagem que é encarnado por um indivíduo. Então não precisa ser só aquele único indivíduo, por exemplo, sabe? Mas, por exemplo, se o sujeito está se contando, então sim, ele vai ser sempre ele o objeto de desejo desse grande outro. Mas o grande outro pode variar, sabe assim? Então, estou pensando de cabeça, né? Minha chefe nunca tem problema, porque eu preciso me matar aqui no trabalho. Isso faz com que ela consiga fazer os horários de almoço dar certinho, porque eu estou me matando de trabalhar. Mas por eu estar me matando de trabalhar, eu não consigo ser bom o suficiente no trabalho, porque eu acabo fazendo muita coisa. Então, né, sei lá, eu tentei montar um jeito dela se contar como castrada, como não consegue fazer um bom trabalho, mas ao mesmo tempo ela trabalha muito para deixar com que esse grande outro que é a chefe seja completo, não apareça falha nessa chefe. Mas, né, pode ser a chefe, pode ser a mãe, o pai, qualquer grande outro que seja esse que dita uma lei, né? Pensando assim. Mas a Ou única É, coisa que completaria seria ela mesma. Não poderia ter outra pessoa que completaria. Ou outra coisa. Ou outro significante, enfim. n- é que não, mas se a gente pensar muito no sentido da cena sendo narrada por essa histeria. Pensando que assim, a gente só tem acesso àquela cena a partir do olhar daquela histeria. Então, mesmo que a gente olhando de fora, a gente vê que assim, a irmã ocupa a mesma função que ela. Não vai aparecer isso na cena, digamos assim, sabe? Ou se aparecer, vai ser uma causa de angústia. Que até o que a Ju falou no exemplo dela, que eu não vou entrar aqui para não cortar da gravação. Mas pensando nisso, sabe, assim, às vezes quando dá uma quebra nessa lógica, muitas vezes a angústia aparece nisso, quando nessa impossibilidade, né, digamos assim. Não, mas como assim? Eu tô nesse lugar, mas eu tenho que ocupar esse lugar para para minha lógica ser totalmente certinha, né? Porque é isso, né? A gente não controla o mundo inteiro e às vezes vai aparecer algo que o neurótico não vai conseguir dar conta de uma narrativa a partir daquilo que apareceu na vida dele. Aqui eu já mesmo respondi a pergunta, né, infelizmente. Aí aqui eu pensei um exemplo que é muito, assim, de tudo que eu tô falando, acho que seria legal ficar na cabeça de vocês, é que o fenômeno não importa, importa o que está sendo narrado para a gente. Então, o que eu bolei aqui? É pensar o mesmo fenômeno sendo narrado por duas estruturas diferentes. Então, até se a gente pensar esse fenômeno, sei lá, a gente viu num vídeo da internet esse fato, né? Esse fato, bem entre aspas. Uma mãe ausente na infância, era mãe solo e trabalhava muito, deixava a filha sozinha o dia todo em casa. Aí a gente vai escutar essa filha, né? Então, em primeiro momento, é uma filha que é histérica. Ou não, não sei na real. Não lembro quando eu construí aqui. A ideia também eu não responder agora que eu lembrei disso. Então, em primeiro momento, ou é histeria ou é obsessivo. E pensar que assim, a pessoa vai demandar, vai se contar como a desorganizada, né? Essa mulher, essa filha vai ser a desorganizada. Então, pensando no primeiro exemplo de estrutura. E pensando, né, num decorrer de cenas ali, no decorrer de sessões. Minha vida é uma bagunça, muita correria. Pelo fato da minha mãe nunca estar em casa, sempre me virei e nunca me foi ensinado como organizar as atividades. Então vejo tudo como prioridade. Tá. Aí outra sessão, passou um tempo, outra sessão, traz outra narrativa.
Outro dito, né? Nunca consigo dar conta da demanda de serviço no trabalho, pois os clientes são todos impacientes e não sabem esperar. Aí acabo não conseguindo me organizar e entrego o serviço mal feito. Aí, em outro momento também, só ficarei tranquila quando tiver bastante dinheiro para não me preocupar e assim organizar minha vida. Para isso, preciso aceitar o máximo de clientes possível. Aí, sei lá, aí o analista faz alguma pergunta, tal, e ela fala, né? Os herdeiros têm a vida toda certinha. Não é uma bagunça, pois tem tempo e dinheiro. Aí fica fácil de organizar. Se vocês fossem chutar agora, já antes de ler o próximo exemplo, né? É obsessivo, é histeria? O que que vocês pensam? Pode falar, Ju, vi que você abriu o microfone. Eu vou ler outro. Pode falar, Histeria. Ju. Então, vou ler outro exemplo agora, então. Aí a gente. Estão pensando que é o mesmo fenômeno, né? Da mãe ausente, que trabalha muito, é a mãe solo, enfim. Deixava a filha sozinha. Aí chegou lá a filha no nosso consultório. Depois de muitos anos, minha mãe conseguiu descansar e estar presente na minha vida. Para que ela curta a aposentadoria e não se preocupe com mais nada, eu dou conta de tudo. Trabalho bastante. Em outro momento. Minha vida, desde a infância, foi bagunça. E não tem outro culpado a não ser eu, pois eu ficava o dia todo livre, enquanto a coitada da minha mãe estava na rua, tentando organizar nossas vidas. Em outro momento. Minha mãe não entende que hoje trabalho muito por nós, como gratidão, para que ela descanse. Tadinha. Ela sempre diz para eu trabalhar menos, para que possa aproveitar um tempo comigo, mas infelizmente não consigo me organizar para isso e acabo ficando ausente. Agora, pensando nos dois exemplos, né? No primeiro e no segundo. Qual exemplo é uma histeria? Qual exemplo é uma obsessiva? Valendo. Eu Pra acho que mim o parece, primeiro. Pode falar, Igor. O primeiro é histérico e o segundo é obsessivo. pra mim é muito difícil e eu até tava pensando em algo que você tinha falado no início, César, de tipo, parece que pra mim sempre acaba sendo obsessivo. Pra mim sempre acaba no obsessivo, mas eu acho que eu falaria o contrário, mais pelo final do primeiro. Pra Uhum. mim o final do primeiro foi muito obsessivo, muito pra linha de obsessivo. Só que pra mim, no decorrer do segundo também parecia ser obsessivo, então não sei Por direito. que que parece obsessivo? Vamos tentar pensar junto. Você consegue subir ali pro final do primeiro? Ah, do primeiro? Não, o segundo você É, falou que parecia obsessivo também? no meio, no meio Tá. dele. Que, não sei se dá pra ler minha Aí, letra. é, O que que fez você porque entender que era um obsessivo? nesse lugar de, não sei, tipo, na real, é porque ali a mãe não tá errada, tipo, na real não sei. Beleza, Eu não não, sei, eu me, tranquilo. eu me perdi. Calma. Você, Gabi, você consegue justificar suas escolhas? Sim. O primeiro eu achei que como se fosse um gozo na queixa, sabe? Tipo, por conta da bagunça eu sou infeliz, e etc, etc. Me peguei muito a esse ponto de que sempre tinha algo impedindo ela ali, sabe? Era a bagunça, aí depois era o dinheiro, aí meio que é sempre uma falta ali. Me pegou algo disso, sabe? Uhum. Não sei se tá certo. Tá. Pensando a partir do que você falou, acho que vale pontuar que eu faço uma leitura de gozo diferente dessa. E que eu falei, não tem certo e errado, eu não sou dono da psicanálise, é, mas eu leio de outra forma, que não dá pra gente falar que o sujeito goza. É a estrutura, a linguagem que goza, tal, mas enfim, que nem eu falei, não tem certo e errado, são leituras. É,
Mas até pensando nos dois exemplos, né, que eu falei, é tentar olhar esses exemplos e bater o olho nas fórmulas, que não sei se vocês escreveram ou não, mas bater o olho nas fórmulas e ver o que faz sentido. Pensando até mais na cara, né, o grande outro ali desse sujeito é a mãe, né, sei lá, aparece um pouco na cara isso. Mas vamos tentar destrinchar então, né? É, tá, vou ler de novo então o começo e vou tentar ir explicando aí, vocês veem se faz sentido para vocês também. Minha vida é uma bagunça, muita correria. Pelo fato da minha mãe nunca estar em casa, sempre me virei e nunca me foi ensinado como organizar as atividades. Então vejo tudo como prioridade. Aqui dá pra gente pensar que assim, ela fala que ela não consegue se organizar. Mas qual que é o motivo dela não conseguir organizar? É a falta na mãe, né? Dá pra pensar assim. Então isso apontaria mais para um obsessivo, no sentido que assim, a lógica dela não está errada, né? Tipo assim, a paciente ela tem uma lógica tal e ela só não consegue, ela só não tem o falo, digamos assim, ela só não consegue ser organizada devido à culpa desse grande outro, que foi quem falhou, né? Assim, se minha mãe fosse presente e me ensinasse a ser organizado, pronto, seria organizado. Então eu só tenho essa angústia, né? Só tenho essa queixa para você devido ao grande outro, não devido a eu, não sou eu que estou falhando, né? O grande outro que falhou, que fez eu falhar, quase isso, né? Pensando assim. Mas aí também, pensando agora, isso não tá na fórmula, tá? Né? Não tá na fórmula que o grande outro do sujeito que falha, enfim, né? Aí na segunda frase, né? Nunca consigo dar conta da demanda de serviço no trabalho. Aí aparece de novo, ó, tem a falha dela, né? Ela não dá conta. Por que que ela não dá conta? Pois os clientes são todos impacientes e não sabem esperar. Aí acaba não conseguindo me organizar e entrega o serviço mal feito. Então por que que ela não entrega um bom serviço? Por que que ela não se organiza? Pensando até na história do caso. As falhas que apareceram aqui, por que que essas falhas existem? Por que que ela conta que essas falhas existem? As falhas existem porque o outro falhou, porque o outro falha, não é porque ela falha. Então, a falha da organização existe porque a mãe não era presente e ela não consegue entregar um serviço bom porque o cliente é impaciente. Então, no fundo, né, digamos assim, no fundo ela está justificando que ela é faltosa. Então, no fundo, ela não se entende como faltosa, né? Dá pra pensar assim. Sé, É, eu acho que tem uma coisa que facilita pensar isso, que é a gente pensar que na neurose obsessiva, o paciente entende que ou ele tem o falo ou alguém tirou dele. Então, sim, quando vem o depois da vírgula, vem alguém culpado pela uhum, falta, é como se fosse eu tinha o falo, mas roubaram de mim. Pelo menos eu sim. tento sempre ouvir desse Não, faz jeito. sentido, faz sentido. E aí, no texto histérico, eu acho que você tem um pouco mais de dificuldade de dar o exemplo, porque você tem pouco caso de histeria, mas Sim. vem muito mais a falta escancarada assim no paciente, né? Então, por exemplo, eu não consigo guardar dinheiro, eu nunca consigo, sei lá por que que eu não consigo. Eu tento, tento, tento e nunca dá certo. E é uma coisa que é muito mais difícil de ouvir no texto obsessivo, né? Porque Uhum. como tem aquela metonímia na frente do falo, é como se ficasse justificando para fazer o falo aparecer em algum momento, né? Tentando tampar a falta mesmo o tempo todo, assim. E até pensando nisso que você falou, Carol, entra nessa lógica que existe o falo, né? Assim, digamos assim. Eu não tenho, mas outro tem. Na histeria, pelo que eu entendo, né, não existe, digamos assim. Por isso que ela tem que ser o falo do grande outro. Aí pensando até aqui nessa outra frase, a nível do desejo. É só ficarei tranquila quando tiver bastante dinheiro para não me preocupar e assim organizar minha vida. Para isso, preciso aceitar o máximo de clientes possível. Aí que entra essa questão, né? Quanto que é bastante dinheiro? Será que ela vai conseguir responder quanto é bastante dinheiro? Muitas vezes não. É, e até aparece para organizar a vida, né? E até aqui dá para a gente pensar muito o falo simbólico e o falo imaginário, mas falando em outras palavras, dá para pensar o jeito que ela se conta. Ela precisa se contar como desorganizada. Então, qual que é o objeto impossível? É bastante dinheiro. Então, para ela ser desorganizada, ela precisa juntar bastante dinheiro. Para juntar bastante dinheiro, ela precisa aceitar o máximo de clientes possível. E aceitando o máximo de clientes, ela é desorganizada, porque ela não consegue organizar tanto cliente. Então percebe que
cria uma impossibilidade. Então eu preciso me contar como desorganizada para falar que eu preciso alcançar esse objetivo. Mas no final não é sobre ter bastante dinheiro, é sobre continuar me contando como desorganizada, digamos assim. Vai que um dia ela ganha na Mega Sena. Dificilmente ela não vai, ela vai usar outra justificativa. É difícil ela aparecer na sessão e falar assim, ainda não ganhei dinheiro o suficiente. Ela vai falar que ganhou, mas vai aparecer outra coisa, por exemplo, sabe? Ah, agora eu tenho muito dinheiro. Aí, como minha mãe nunca me ensinou a ser organizada, eu não tô conseguindo saber onde guardar, tal. Eu só vou saber onde guardar se eu finalmente casar e o meu marido ou minha mulher me ajudar a me organizar. Algum exemplo assim, sabe? E pra Eu tô pensando agora, tá? Do freestyle. É pra achar meu marido, como a sociedade não gosta que as mulheres envelheçam, eu preciso marcar o máximo de encontros possíveis, o quanto antes, enquanto eu ainda sou jovem, só que eu não consigo me organizar nessa rotina e atrapalha meu trabalho, não consigo organizar esses encontros que eu tenho no Tinder, enfim. Então, por mais que ela tenha ganhado bastante dinheiro, ainda vai continuar se contando como desorganizada. E aqui, né, pensando isso que a Carol falou do falo, esse exemplo é para pensar isso também, né? Os herdeiros têm a vida toda certinha, não é uma bagunça, pois tem tempo e dinheiro, aí fica fácil organizar. Então mostra que existem outros que têm o falo, né? Então os herdeiros são organizados. Por que que eles são organizados? Porque eles têm dinheiro e tempo. Agora pensando na histeria, né? Dando spoiler já. Pensando na histeria, depois de muitos anos, minha mãe conseguiu descansar e estar presente na minha vida. Para que ela curta a aposentadoria, não se preocupe com mais nada, eu dou conta de tudo, trabalho bastante. Então, para essa mãe aparecer completa ou não, sei lá, aparecer nesse lugar quase ideal, quase não, né? Nesse lugar ideal, ela tem que estar trabalhando muito. Que a gente pensar até assim, se ela começar a conviver com a mãe dela, vai ser mais difícil ter justificativa dessa mãe ser perfeita, né? Então tem que estar trabalhando muito para a mãe estar nesse lugar de não reclamar, de aposentadoria, algo nesse sentido. É, Aí, né, outra frase, minha vida desde a infância foi uma... Então aqui é quase o mesmo fato, né? Minha vida foi desde a infância foi uma bagunça e não tinha outro culpado a não ser eu, pois eu ficava o dia todo livre enquanto a coitada da minha mãe estava na rua tentando organizar nossas vidas. Aí que eu coloquei até de proposital que a mãe é a que organiza, né? Então a mãe sabe organizar. É, E, por exemplo, pensando no mesmo fato, em vez dela reclamar, tipo, pô, minha mãe, tudo bem, né? Minha mãe precisava trabalhar, mas, pô, porque ela não me ensinou a me organizar, enfim, isso seria um obsessivo, a histeria vai falar assim, pô, eu tinha a tarde inteira livre, eu podia, tinha o tempo que eu quisesse para organizar minha rotina, organizar meus brinquedos, organizar o que eu queria, mas mesmo assim, não sei porque eu nunca consegui me organizar. Aí minha mãe chegava em casa cansada depois de ter juntado dinheiro, ter trabalhado para conseguir organizar a nossa vida. Aí eu não conseguia organizar a sala, e ela dava bronca em mim. E ela estava certa, né? Porque o dia inteiro sozinha, ela trabalhando lá, e como é que eu não conseguia organizar? Tô pensando de freestyle, tá? Então, mas eu acho que faz sentido Você, a estética. eu só acho que tem que tomar cuidado aí, porque pode ser um rechacinho. Tipo, o outro não tem nada a ver com isso que eu sinto, com isso Hum, que eu tô te falando. Eu acho sim, que uma cena histérica seria contada, tipo, nossa, mesmo tendo uma mãe super organizada, eu não consigo ser organizada. Tudo que eu faço vira uma bagunça, né? É como se fosse um incluindo o grande outro, ainda assim, olha a minha falta aqui, sim, sabe? sim. E até se, por exemplo, se for historizar, né? Pegando esse relato que ela fala que a mãe organiza a vida delas, né? Ah, mas me fala disso, tal. Ela pode, sei lá, trazer uma cena que a mãe também, né, tinha uma vida parecida com ela, mas a mãe conseguiu organizar, não sei. Algo assim, né? Isso. E isso que a Carol falou também é interessante pensar, que assim, para pensar como exemplo e não trazer caso, pode-se dizer que eu trouxe dois casos bem estereotipados, né? Algo assim, né? Então, é interessante a gente ir ouvindo o caso, levar para supervisão e levantando hipótese, né? E sempre vai ser uma hipótese, né? Porque a estrutura nada mais é do que uma hipótese que a gente faz da nossa leitura do texto que se apresenta para a gente. É, Minha mãe não entende que hoje trabalho muito por nós, como gratidão.
para que ela descanse, ela sempre diz para eu trabalhar menos, para que possa aproveitar um tempo comigo, mas infelizmente eu não consigo me organizar, para isso acabo ficando ausente. Eu acho que aqui aparece alguma impossibilidade também. Que é tipo assim, ela precisa ser desorganizada para a mãe se manter como organizada, vamos pensar assim. Tipo assim, ela trabalha muito, faz com que a mãe seja aposentada, e a mãe, sendo aposentada, a mãe está sempre organizando a casa, deixando tudo certinho na agenda dela, da vida das duas. Então, se a gente pensar na fórmula, né, ela precisa se contar como desorganizada, como negativada, como castrada, para essa mãe continuar aparecendo como a que consegue organizar tudo. Porque, por exemplo, se ela conseguisse se organizar, se ela não trabalhasse tanto, era capaz dessa mãe, né, não ser completa, digamos assim. Se a mãe precisasse trabalhar de volta, digamos assim, era capaz da, sei lá, a mãe chegar cansada, a casa parecer bagunçada e ser uma possibilidade dessa mãe ser desorganizada também. Então, para essa mãe nunca ser desorganizada, sempre ser a perfeita, que está sempre organizando, ela precisa ser essa que trabalha muito, que está desorganizada no trabalho, que sustenta a mãe como aposentada, que pode organizar as coisas. Pessoal, deu a hora, até passou. Comentários, faz sentido, não faz sentido? Que nem eu, né? Eu tentei pensar, eu sei que é muito conceito e tal, mas é isso que eu falei, eu acho que eu quero que fique disso tudo é pensar que não é sobre o fenômeno, né? É possível pensar como o fenômeno diz nada, né? Basicamente. É o que diz, o que a pessoa diz do fenômeno que diz. Mesma coisa, né? Falar que eu sou filho, né? Sei lá, minha mãe tem três filhos. Eu posso falar que eu sou filho do meio, eu posso falar que eu sou o segundo filho, posso falar que eu sou o primeiro filho homem, né? É o mesmo fato que foi dito de três formas diferentes. Mais comentários aí. Adorei, César. Muita coisa agora para estudar. Mas foi ótimo, deu para colocar um pouco da teoria meio que no dia a dia, sabe? Esclareceu. Eu só fiquei com a dúvida desse grande outro completo, mas eu vou mandar no grupo que conta do horário. Mas aí, enfim, depois eu vejo contigo. Mais alguém? Até para de compartilhar aqui para